Olá, estudante da segunda série do ensino médio. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje, em nossa aula, nós temos os seguintes objetivos: reconhecer o seno de um arco, identificar o sinal do seno em cada quadrante trigonométrico, reconhecer a função seno graficamente. Então, como você viu, nós daremos aí continuidade no estudo da trigonometria, nesse momento voltado à trigonometria na circunferência trigonométrica. Vamos lá, então? Então, vamos pensar um pouquinho. Ângulos notáveis e arcos notáveis são a mesma coisa? Têm o mesmo significado? O seno de um ângulo notável tem o mesmo valor na circunferência trigonométrica? Duas questões para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar, e durante a aula vocês vão poder esclarecer, vocês vão poder entender bem se realmente existe uma relação entre ângulos notáveis e arcos notáveis. Vamos relembrar um pouquinho as medidas de ângulos, Como vocês já aprenderam, nós temos duas unidades de medida de ângulos, Nós temos o grau, lembrando que uma circunferência inteira, ela é formada por 360 pedacinhos, que nós chamamos de graus. E também nós temos a unidade radiano, Nós temos na circunferência inteira exatamente 2π radianos. Então são relações, Nós temos aqui que 360 graus equivale a 2π radianos. E nesse sentido, nós podemos fazer um estudo mais detalhado da circunferência trigonométrica. Vamos lembrar? Então nós temos aqui a circunferência dividida em 4 partes, que nós chamamos de quadrantes. O primeiro quadrante de 0 a 90, o segundo 90 a 180, o terceiro de 180 a 270 e o quarto quadrante 270 a 360 graus. Também podemos observar aqui as mesmas medidas correspondentes em radianos, que são 0 radianos, π sobre 2, 1π, que equivale a 180 graus, e 3π sobre 2, que é 270, e para finalizar, o 2π, que equivale à circunferência completa, ou seja, os 360 graus. Vamos falar um pouquinho sobre seno na circunferência trigonométrica. Então, o que vocês estudaram até aqui, relacionado a seno, cosseno e tangente, estava presente lá no triângulo retângulo. Agora a gente vai passar a estudar essas relações aqui na circunferência. Mas espera aí, professor, tem seno na circunferência? Tem. Da mesma forma que lá no triângulo retângulo a gente ficava limitado em ângulos agudos, ângulos menores que 90 graus, aqui na circunferência a gente tem a possibilidade de explorar e de estudar ângulos maiores, ângulos até 360 graus. Então vamos lá, na circunferência trigonométrica é possível encontrar a medida do seno. Observe na imagem a seguir o ângulo de 45 graus. Então vocês estão verificando aqui na minha circunferência a marcação, um pontinho que equivale a 45 graus, essa abertura, esse ângulo que está destacado aqui em vermelho. E essa medida correspondente em radianos equivale a 1π sobre 4. Observando aqui, vocês podem verificar que nós temos aqui uma projeção desse pontinho até o eixo Y. O eixo Y é o eixo vertical. E o seno é exatamente a medida dessa projeção. Professor, mas o que é a projeção? A projeção é como se fosse a sombra desse segmento vermelho. Então aqui, onde nós temos a formação desse ângulo de 45 graus, eu pego a projeção, eu puxo ele paralelo ao eixo X, eu puxo ele até o eixo Y. Essa medida, lembrando que a circunferência trigonométrica ela tem raio unitário, ela tem raio 1. Então, fazendo a projeção, eu tenho exatamente essa medida, raiz de 2 sobre 2. E essa medida corresponde exatamente ao seno de 45 graus. Então, nós não podemos esquecer que o seno representa o quê? A projeção do pontinho que representa o ângulo até o eixo Y, que é o eixo que está na vertical. Então, não podemos esquecer dessa informação. Dando sequência aqui na nossa aula, vamos lembrar um pouquinho dos ângulos notáveis. A gente já viu essa tabelinha lá quando nós estudamos o triângulo retângulo. Vocês lembram como é que preenche a tabelinha? Tinha até uma musiquinha, lembram disso? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Muita gente canta uma musiquinha aí para poder compreender e memorizar quais são esses valores. Logicamente que o objetivo não é só memorizar, o objetivo é entender como obter esses valores. Mas aqui na aula a gente está apenas resgatando, apenas reforçando
essa tabelinha que nós chamamos de tabelinha dos arcos notáveis. Estão aqui, né? 1 sobre 2 é o seno de 30, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, da mesma forma que a gente já tinha estudado o cosseno, né? Raiz de 3 sobre 2 referente a 30 graus, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60, 1 meio. Então é uma tabelinha que a gente utiliza bastante, principalmente na resolução de problemas, né, durante aqui as nossas aulas. Vamos praticar um pouquinho? Então aqui eu tenho praticando 1. Presta atenção aí no enunciado, viu? Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, retilínea significa reta, né? Formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Depois de percorrer 1000 metros, qual a altura atingida pelo avião em metros? Essa é a pergunta. Vamos pensar um pouquinho, fazer um esquema aí para resolver o problema e logo em seguida, né, a gente já faz aqui a correção. Vamos lá, pessoal.
analisando o enunciado, o que é importante fazer? Né? Fazer um esquema para resolver o problema. Né? Sempre a gente usa alguma estratégia diferente, né? E né, o melhor processo para resolver o problema é você traduzir esse por meio de uma figura, por meio de um esquema, como nós fizemos aqui. Então veja bem, nós temos aqui na situação, né, interpretando essa situação, nós temos essa imagem, né? Nós temos um triângulo que representa, né, o percurso retilíneo do avião, nesse caso aqui 1000 metros, né, era uma reta, e o ângulo que ele formou com o chão, né, a inclinação dele era de 30 graus. Então nós temos exatamente essa situação. O que nós temos aqui? Nós temos a hipotenusa do triângulo retângulo e o nosso objetivo é descobrir um dos catetos, né, que é correspondente à altura que está sendo perguntada aqui no enunciado do problema. Né? Então esse é o contexto. Então, o que envolve cateto oposto e hipotenusa? Né? Lembrando lá das razões trigonométricas, a gente vai resgatar que o seno é a ferramenta que eu posso utilizar nesse problema, né? Porque eu tenho a hipotenusa e quero descobrir o cateto oposto ao ângulo de referência, que é de 30 graus. Então, nesse caso, seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa, né? É uma razão, é uma divisão. Seno de 30 graus, 1/2, voltando lá na tabelinha dos arcos notáveis, né? E aqui o cateto oposto é exatamente o que eu quero descobrir, a minha incógnita, né? É o x, dividindo pela hipotenusa, que é 1000 metros nesse caso, né? Fazendo a resolução de uma equação do primeiro grau, muito simples aqui, multiplicando o cruzado, 2 vezes x igual a 1 vezes 1000, né? Temos que x é igual a 500, né? Ou seja, a altura correspondente aí do avião é exatamente 500 metros, né? Resolvemos esse com bastante facilidade. Vamos analisar um pouquinho, né, mais aqui da circunferência trigonométrica. Então, o que nós temos aqui? Seno na circunferência trigonométrica. Lembrando que o raio da circunferência trigonométrica é uma unidade de medida, né? A gente chama de raio unitário, né? Temos essa representação aqui. E pensando no fato, né, do seno ser a projeção no eixo y, a gente destacou aqui em amarelo. Então, o que dá para perceber? Né? Que no máximo, né, no raio unitário aqui, a gente vai ter o valor de seno até 1 positivo e eu também posso ter até 1 negativo. Então é importante falar sobre isso também. Redução de ângulo ao primeiro quadrante. Você lembra que a gente já trabalhou sobre isso lá no início do estudo da trigonometria, né? Os ângulos, eles são correspondentes, né? Porque às vezes ele está em outro quadrante, mas ele tem uma correspondência com o ângulo que está nos quadrantes menores, né? Nesse caso, no primeiro quadrante. Então, qual que é a relação? Vamos lembrar como é que reduz um ângulo ao primeiro quadrante? Se o ângulo que eu quero reduzir está no segundo quadrante, a fórmula que eu utilizo, 180 menos alfa, que é o ângulo em questão, né? Se o ângulo está no terceiro quadrante, a fórmula que eu utilizo para a redução é alfa menos 180. Lembrando que alfa é o ângulo, né, que eu estou me referindo aqui nesse momento, o ângulo que eu quero reduzir ao primeiro quadrante. E se ele estiver no quarto quadrante, qual que é a fórmula? 360 menos o ângulo de referência, que é aquele que eu vou reduzir. Então, não podemos esquecer, essas fórmulas nos ajudam muito a descobrir aí a relação e fazer a redução dos ângulos dos demais quadrantes no primeiro quadrante. E tudo que eu consigo reduzir, que eu consigo sintetizar, me ajuda na resolução aí dos problemas. Sinais do seno, né? O seno ele tem sinais. O que significa isso? Em alguns quadrantes ele tem o valor positivo e em outros ele tem o valor negativo. Muito importante a gente saber isso, né? Como o seno significa projeção no eixo y, tudo que eu projetar acima do zero vai ser positivo. E tudo que eu projetar abaixo do zero vai ser negativo. E aqui eu já tenho, né, certeza, então, que quem está no primeiro quadrante e quem está no segundo é positivo. Quem está no terceiro e quem está no quarto é negativo. Então, preciso sempre ter essa relação, saber utilizar ela adequadamente nas atividades também. Vamos praticar um pouquinho? Aqui eu quero que vocês determinem para mim o seno de 150 graus. Você percebeu que 150 graus não está naquela tabela dos arcos notáveis. E aí, como é que eu vou fazer, né? Então você vai pensar um pouquinho em como você vai determinar o seno de 150 graus. Vamos lá?
Então, pessoal, vamos procurar, vamos calcular o valor do seno de 150 graus. Vamos para a resolução, então. O que nós temos já de informação? O 150 graus é um ângulo que pertence a qual quadrante? Ele está no segundo quadrante. A gente acabou de ver que o sinal de todo o valor de seno do ângulo que está no segundo quadrante é positivo, ou seja, é maior do que zero. Então já é uma informação bem relevante. Como o 150 está no segundo quadrante, eu vou usar aquela relação para reduzir ele no primeiro quadrante, sendo que a fórmula é o quê? 180 menos o ângulo de referência, o ângulo que eu quero descobrir, nesse caso o seno. Então, fazendo o cálculo, 180 menos alfa, 180 menos 150, reduzindo 150 no primeiro quadrante, nós temos o quê? 30 graus. Então, tem uma correspondência entre o seno de 150 e o seno de 30 graus. A única coisa que eu tenho que observar é o sinal, se ele vai ser positivo ou negativo, e a gente já verificou que é positivo. Nesse caso, seno de 150 vai ser exatamente o mesmo seno de 30 graus, que por sua vez é 1 sobre 2, é 1/2. Beleza, pessoal? Então, dando continuidade aqui, a gente vai para um quiz. Então, a gente vai verificar essa desigualdade. Será que o seno de 830 é um valor maior do que o seno de 2105 graus? A gente vai fazer juntos esse, vamos fazer análise disso daqui. Então, vou precisar fazer um estudo, Vou precisar estudar o sinal desse ângulo, ou melhor, do seno desse ângulo, E o sinal do seno desse outro ângulo, para daí sim poder fazer essa comparação. Vamos observar aqui. Então, o seno de 830, Eu preciso fazer a redução do 830 ao primeiro quadrante. Como ele deu mais que uma volta, Lembrando que uma volta completa tem 360, eu preciso dividir ele por 360 primeiro, descobrir que ele deu 2 voltas completas e ainda sobrou aqui 110 graus. Então, vamos só tentar entender isso. Então, ele deu uma volta, 2 voltas e ainda percorreu 110 graus. Então, vou relacionar tudo ao 110. 110 está no segundo quadrante e, nesse caso, o seno é positivo. Então, é um valor maior do que zero. Agora, a gente vai fazer a mesma análise para o outro valor, que é o 2105 graus. Dividindo ali por 360, nós teremos 5 voltas completas e ainda 305 graus. O 305 graus está onde? No quarto quadrante. E o seno dos ângulos que estão lá no quarto quadrante, eles são o quê? Negativos, menores do que zero, como eu representei aqui para vocês. Então, agora, eu consigo verificar se realmente aquela desigualdade é verdadeira. Será que seno de 830 é maior que seno de 2105 graus? Sim, é verdadeiro. Esse daqui é um valor positivo e esse é um valor negativo. Muito tranquilo de fazer essa análise. Beleza? Bom, a gente está chegando ao fim aí dessa aula e o que nós temos aqui de importante, o que tem que ficar de informação aí que vocês não podem esquecer. O seno na circunferência trigonométrica. É muito importante que você lembre que o seno significa a projeção do arco no eixo Y, no eixo vertical. E em cada quadrante eu vou ter um sinal positivo ou negativo. E nesse caso, se referindo aí ao seno, nós temos primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo também, e os 2 demais quadrantes, o terceiro e o quarto, é negativo. Tá? Então eu me despeço de vocês, bons estudos e até a próxima aula.